Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa, Grupo Espírita Inácio Ferreira de Araraquara, São Paulo. É com muita alegria que hoje temos a nossa irmã Liz, lá do Ismael. Ela vai falar sobre a construção do reino de Deus. Então a gente vai ter uma palestra muito boa. A gente vai saber como que Jesus construiu o reino de Deus. Com certeza vai ser construído dentro de nós, né? Mas eu vou deixar para ela falar isso, não eu. Então, pessoal, eu vou fazer uma breve oração para a gente começar. Peço a todos que sentem confortavelmente nas cadeiras, fechem os olhos e agradeça a Deus por mais esse dia, essa noite que está começando, por estarmos com saúde, que essas doenças sempre ficam beirando a gente, mas graças a Deus, Deus é todo poderoso e a gente tem que se cuidar muito para isso. Mas agradecemos a Deus, a Jesus, por estarmos aqui com saúde e rogamos que os bons espíritos desta casa e os espíritos da nossa irmã Liz estejam com ela, que Deus também a abençoe nessa palestra, que a gente fique imaginando o que ela vai falar. E assim, agradecidos que sempre estamos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite também para o pessoal da internet que fica aí do outro lado. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, que também é sua. Liz, fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Não é com muita alegria que estamos aqui nessa casa pela primeira vez. Em nome de todos vocês, na figura do Flávio, a gente agradece o convite, né, de estarmos nessa noite juntos para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. São esses ensinamentos sendo compreendido através da doutrina espírita que nós conseguimos buscar o lenitivo para as nossas dores, as respostas para as nossas dúvidas, não é? A esperança diante das coisas que nos acontecem, a confiança que devemos ter em nosso Pai, a fé, não é? Então, tudo isso Jesus veio nos ensinar. E a doutrina espírita vem dando continuidade a esses ensinamentos. E hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus, não é? Porque todos nós falamos sobre o reino de Deus, não é? Toda vez a gente se refere a esse reino de Deus. E o que seria esse reino de Deus que Jesus nos fala? E para que a gente possa compreender, entender, nós vamos buscar refletir numa página do livro Boa Nova, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do irmão X, não é? Vamos ter também, para nossa orientação, o Novo Testamento, a tradução de Haroldo Dutra Dias, e também para nos embasarmos também as obras básicas, né? Para que a gente possa sair daqui hoje nessa compreensão do que é o reino de Deus. Então, no livro
Boa Nova, nós vamos encontrar um relato bastante interessante, aonde Irmão X ele coloca que logo nos primeiros anos do ano 30, nos primeiros meses, do ano 30, Jesus ele se encontra com João Batista, lá no deserto da Judéia. E lá ele fica por algum tempo em conversação, em meditação. E para eles era normal que também houvesse o jejum, não é? Eles entendiam que isso era necessário. Então, eles também jejuavam. E o mestre, ele fica ali por algum tempo, até que então ele se despede de João Batista naquele momento e ele vai até Jericó. De Jericó, ele caminha mais um tanto, chegando então a Jerusalém. E lá em Jerusalém, logo que amanhece o dia, Jesus ele vai até o templo de Jerusalém e lá ele fica observando, olhando, né? E logo ele vê, não muito longe dali, alguns sacerdotes que ali estavam e diz lá, pensadores ociosos. Eram sacerdotes que ali estavam, ociosos. E continua ele ali olhando, verificando, observando, até que num determinado momento, um dos sacerdotes, que é o sacerdote de nome Hanã, que foi exatamente aquele que depois esteve à frente, né, para que Jesus fosse condenado, ele passa a traçar um diálogo com Jesus. E esse diálogo, ele é importante, ele é cheio de ensinamentos. É o diálogo entre aquele que era Jesus, não é? Com todo o seu conhecimento, com toda a sua serenidade, e o Hanã, aquele que era o sacerdote, que entendia que ele era o conhecedor de tudo. E ele pergunta, Hanã, a Jesus, o que Jesus estava fazendo ali em Jerusalém. Mas ele se refere ao Galileu. Galileu, o que é que está fazendo aqui na cidade? Né? Por que Galileu? Jesus era Galileu e na época todos se reconheciam pelas vestimentas, pela forma de se apresentar. Então, o sacerdote sabia que era um Galileu. E Jesus dá uma resposta a ele. Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. É importante que a gente vá guardando na nossa memória algumas das respostas que Jesus ele dá a esse Hanã, para que depois a gente possa refletir sobre elas. Então, a primeira coisa que chama a atenção é Jesus respondendo que ele passava por Jerusalém a fim de buscar, fundar o reino de Deus. E Hanã responde, reino de Deus, tornou o sacerdote com acentuada ironia. Mas o que pensa você que venha a ser isso? Com toda a falta de humildade, com toda a arrogância, né? Ele, um galileu, ali em Jerusalém,
junto a um sacerdote que era considerado vamos dizer, uma classe, né, poderosa, uma classe de conhecedores. Como que ele, Galileu, poderia vir e dizer que ele estava buscando fundar o reino de Deus? E Jesus responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com serenidade. E Hanan volta a dizer: obra divina nas tuas mãos? Aí com certeza piorou, não é? O entendimento desse sacerdote, não é? Com bastante desprezo e com grande gargalhada. Que contas para levar avante essa difícil empresa? Ou seja, como você espera alcançar, fazer este trabalho? E Jesus, ele diz, Hanan ainda pergunta, quais são os seus seguidores, né? Quem vai ser os seus seguidores? E Jesus, ele responde: meus companheiros hão de chegar em todos os lugares. E aí Hanan fica desconcertado e diz: bom, se os seus companheiros irão chegar de qualquer lugar, então eu imagino, não é, os ignorantes, os tolos, não é, que estão em toda a terra, também vindo, né, fazer parte desses companheiros. Propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Então, se você está disposto a trazer qualquer companheiro, então você percebe que construir uma obra divina com os fragmentos da lama, ou seja, com as criaturas que são realmente ignorantes, os tolos, como que você vai fazer este trabalho? E Jesus, serenamente, ele diz: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Hanan fica impressionado e pergunta: conheces Roma ou Atenas, que eram as metrópoles, né, conhecidas à época? E ele responde: conheço o amor e a verdade. Sei qual é a vontade do meu Pai, que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote, irritado, porque não conseguiu o almejado, não é? Não conseguiu tirar Jesus da serenidade, e Jesus respondendo de maneira categórica, sem titubear diante das respostas. Hanan trazendo a questão do reino material e Jesus falando de um outro reino, o reino espiritual. Então, ele não entendia exatamente aquilo que Jesus estava querendo dizer. Vejamos que Jerusalém é conhecida, o nome significa lugar de paz, habitação segura. Isso que quer dizer Jerusalém. Então é o nome de uma cidade sagrada. É a capital de Judá, da Palestina. E Jerusalém
ele teve a sua importância desde a época de Davi, do rei Davi. Ele teve a importância disso, aonde Davi, ele construiu o centro em Jerusalém, ele construiu o centro religioso do país, onde nós vamos encontrar a tão famosa Arca da Aliança, ou seja, a arca onde eram guardados os 10 mandamentos recebidos por Moisés. E essa arca era guardada num tabernáculo, numa tenda, não é? Que Moisés recebeu a orientação para que isso acontecesse. Então, nós temos em Jerusalém a cidade sagrada. Todas as vezes que Jesus quer chamar a atenção sobre a busca da espiritualização, muitas das vezes ele procura mencionar Jerusalém. Se nós formos ver algumas das parábolas, sempre vamos encontrar: descia de Jerusalém para ou Jericó ou qualquer outra cidade. Porque Jerusalém ficava ao alto, mas o alto significa a espiritualização das criaturas, a espiritualização de cada um. Bem, visto isso, sabendo que Jesus estava no centro religioso dos judeus, estava no centro religioso de todas aquelas criaturas que buscavam estudar os 10 mandamentos, buscavam estudar sobre a lei. Jesus estava ali, estava propondo justamente a fundação do reino de Deus. Para aquelas criaturas que ali estavam, o reino significa o quê? Significa uma comunidade, vamos dizer assim, um império, onde ali as pessoas eram governadas por um imperador, por um rei. E este imperador, este rei, qual era a tarefa dele? Era justamente de editar as leis. Tinha também a função de amparar, de proteger aquelas criaturas de maneira militar. Então, ele tinha isso, o reino para eles significava exatamente isso. Cuidar. Era um imperador que tinha que cuidar daquelas pessoas que ali estavam. Então, quando Jesus ele se refere ao reino de Deus, ele não está falando de um reino material. Ele está falando de um reino espiritual, que também está submetido a uma legislação. E qual é esta legislação que esse reino espiritual está sujeito? Às leis divinas, às leis de Deus. Então, existe a legislação. E quem cuida de todos nós, que fazemos parte deste reino? Justamente quem cuida é o nosso Pai. Ele legisla, ele tem as suas leis e ele nos utiliza das suas providências para que todos nós possamos, de alguma forma, nos transformarmos. Importante naquela lição que o irmão X nos traz, quando ele diz que em frente ao templo de Jerusalém existia um grupo de sacerdotes que estavam ociosos. Por que ele refere-se a isso? A ociosidade.
Porque toda casa de oração retrata, quer dizer para nós, trabalho. Trabalho em benefício daqueles que nos cercam e em benefício de nós mesmos. Então, um templo religioso, seja qual for a religião a que nós possamos nos referir, aquelas criaturas que estão ali, elas devam se manter em trabalho ativo, em trabalho de auxílio, em trabalho de fraternidade, de solidariedade. E ali eles estavam ociosos, ou seja, não estavam cumprindo com aquilo que a lei e os profetas dizem. No decorrer do diálogo, irmão X coloca, quando ele pergunta: quem serão aqueles que irão ajudar Jesus na construção do reino de Deus? E ele já imaginando que eles seriam um dos que Jesus poderia chamar. E Jesus disse: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. O que isso quer dizer para nós? O que isso quer nos mostrar? Que todos nós, sem exceção de ninguém, está imbuído nesta tarefa de fundar o reino de Deus. O que é fundar? O que é ter a fundação? Quem mexe com a questão de construção sabe, não é? Que a fundação para todo o edifício é importante. Se não tiver uma fundação conveniente, o que acontece? O edifício desmorona, cai, não é verdade? Então, a fundação, é preciso que o trabalho seja, na verdade, muito bem feito. E para que este reino, esta fundação seja feita, ela precisa de um alicerce. E quais são os alicerces que Jesus nos propõe? O alicerce do amor. O único alicerce, o único instrumento que contribui para que o reino de Deus, a fundação desse reino, a construção deste reino, seja feita e não desmorone. Então, o que Jesus está dizendo? Meus companheiros hão de vir de todos os lugares. Mas uma das coisas que eles precisam compreender é justamente o amor, que vai ser a base, vai ser o alicerce dessa construção desse reino. E Jesus deu demonstrações disso quando ele fala do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor a si mesmo. Então, essa construção, ela cabe a cada um de nós. Porque Jesus, ele não disse, quem vai construir é a Maria, o José, a Antônia. Não. A Liz, o Flávio. Não. Todos nós estamos imbuídos nessa construção. Mas para que se tenha a construção do reino na terra, porque Jesus, ele especifica construção do reino de Deus na terra. Ele está falando de um coletivo. Mas para que o coletivo possa existir, é preciso que se parta do individual. Então, para que nós possamos ter a construção
deste reino de amor, cujo alicerce é o amor, na terra, é preciso que cada um de nós também construamos esse reino em nossos corações. Mas como fazer isso? Como entender isso? Na questão de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o codificador, ele pergunta sobre a nossa existência. Ele pergunta sobre a encarnação. Isso que nós estamos vivendo aqui. O que realmente é necessário se fazer? Por que realmente nós precisamos viver esta existência, esta encarnação? E os benfeitores respondem a Allan Kardec que a encarnação ela tem como função fazer com que cada um de nós possamos chegar à perfeição. Então este é vamos dizer assim, um dos objetivos. Mas existe um outro objetivo, que se continuarmos lendo a resposta, nós vamos ver que é o de pôr o Espírito, ou seja, pôr cada um de nós em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, além de a encarnação serve para que eu possa chegar à perfeição, é preciso também que eu me coloque na posição de suportar a parte que me toca na obra da criação. Ou seja, todos nós, sem exceção de ninguém, estamos vivendo esta vida social, estamos vivendo esta condição de sermos criaturas do Pai e participar da sua criação. Participar da sua criação. Continua. No livro, na história, quando Jesus ele diz, nenhum mármore, quem conhece mármore sabe a beleza do mármore, mas para que se alcance este estágio do mármore, é preciso muito trabalho, não é? É preciso lapidar para que ele possa ser realmente o mármore. A mesma coisa, o diamante, né? O diamante bruto, ele não tem luz, não é? A luz própria dele está escamoteada, né? Está no meio de todas aquelas coisas que envolve. Para que possa trazer luz, o diamante, é preciso que haja lapidação. Assim são as pedras preciosas. O que Jesus está querendo dizer? Que todos nós somos pedras preciosas do reino de Deus, mas que precisamos fazer a lapidação. Portanto, ele diz que não existe mármore mais puro e mais formoso do que o sentimento. Ele faz uma analogia entre o mármore e o sentimento. Porque o sentimento é uma pedra preciosa. E este sentimento, ele precisa ser lapidado, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser transformado. E é preciso, quando isso acontece, utilizarmos de um instrumento. E qual é o instrumento que nós vamos utilizar? Justamente o cinzel da boa vontade.
para nós lapidarmos o nosso sentimento, para nós nos transformarmos em mármore, é preciso que nós utilizemos da vontade. A vontade é aquela que nos impulsiona à frente. Não é o desejo. A vontade é o desejo em ação. Quando eu fico apenas no sentido de querer alguma coisa, eu desejo tal coisa. Se eu não trabalhar para eu alcançar tudo isso, eu não chego no final de forma vitoriosa. Então, para o meu sentimento se transformar em mármore, eu preciso da vontade. A vontade que vai manejar o meu querer. É a vontade que vai me estimular na coragem. A vontade é que vai me estimular na perseverança. Precisamos ter a vontade. Na questão de número 115, nós vamos ver benfeitores dizendo ao codificador que Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes. Porque nós podemos pensar, não é? Mas como eu vou alcançar, não é? Essa situação de mármore, não é? E os benfeitores dizem que Deus nos criou simples e ignorante, mas deu a cada um de nós tarefas, missões para cumprirmos, para que nós realmente possamos atingir a perfeição. Então, nós fomos criados simples, sem conhecimento, mas Deus, na sua misericórdia, na sua sabedoria, dá a cada um de nós trabalho, missão. Missão é trabalho. Para o quê? Para que nós possamos alcançar esta perfeição, para que nós possamos nos aproximar dele, nosso Pai. E nesse sentido, aqueles que se esforçam, colocam a vontade, o cinzel da vontade para este trabalho, ele chega mais depressa à perfeição. Mas existem aqueles que ainda não querem, não despertaram para essa importância deste trabalho espiritual. Andam mais devagar. Aí demoram mais, como diz aqui, para alcançar a eterna felicidade. Mas todos nós vamos alcançar a felicidade? Vamos. Todos nós vamos ser felizes um dia, plenamente? Vamos. Porque hoje nós temos a nossa felicidade. A nossa felicidade que é relativa ao nosso estágio de aperfeiçoamento. Mas eu posso ser feliz? Posso. Mas acontece que muitas vezes eu me perco pensando nas dificuldades que eu tenho do meu dia a dia. Seja qual for essa dificuldade. E aí eu me acho completamente infeliz. Mas eu esqueço que Deus deu a mim uma tarefa para cumprir. E esta tarefa está diretamente relacionada com a nossa necessidade, com a necessidade que nós temos de alcançar essa felicidade. Nós vamos alcançar? Vamos. Mas é de uma hora para outra? Ainda não. E para isso, trazemos aqui a parábola, por exemplo, do semeador, aonde Jesus ele conta. Um homem saiu a semear. Uma parte da semente
caiu num determinado terreno, que é um espinheiro, a outra parte caiu numa terra que não era boa, até que caiu numa terra boa, onde rendeu 60%, 100%. 30%, 60%, 100%. Veja que importante isso. Que Jesus saiu a semear. Jesus, ele veio trazer os seus ensinamentos. Veio trazer a sua proposta para refletirmos, e vem em forma de parábola, não é? Em forma de canção, porque as palavras que ele utilizava era exatamente como se fosse uma canção sublime aos ouvidos daquela época e de nós. Para nós entendermos essas parábolas, é preciso que nós nos remontemos ao tempo, que nós vamos buscar lá como que era a forma de viver daquelas pessoas, como que as pessoas viviam naquela época. Qual era o conhecimento que as pessoas tinham à época? E Jesus trazia exatamente aquilo que era necessário. Ele se utilizava das coisas que eram próprias da época para estimular a busca do crescimento espiritual. Porque Jesus, ele veio à Terra com um significado, com uma tarefa: despertar em nós a consciência de sermos cada vez melhor. Despertar em nós o ser espiritual que nós somos. A vinda de Jesus à Terra foi para nos libertar. Libertar não no sentido de ele chegar e dizer agora está todo mundo livre. Não. Libertar ainda do nosso passado meio conturbado que muitas vezes possamos ter. Libertar das nossas tristezas que ainda podemos ter conosco. Libertar significa, no dizer de Joana de Ângeles, buscar a consciência, buscar nos conscientizarmos, despertar em nós essa consciência, que muitas vezes ainda está adormecida, porque ainda não conseguimos entender aquilo que Jesus vem e nos ensina, que é o reino de amor. Então ele propôs as parábolas e todas elas vêm trazendo um ensinamento espiritualizado para cada um de nós. O do semeador, como eu disse, é essa que Jesus ele veio, nos ensinou. Cada um de nós vai chegar a compreender, cada um de nós vai chegar a entender na medida em que nós formos buscar esse despertar da consciência. A parábola do grão de mostarda, por exemplo, o que ela vem nos dizendo? A mostarda, o grão menor, quando posto à terra, transforma-se numa grande árvore. Ou seja, querendo dizer que nós ainda pequeninos, guardando dentro de nós os tesouros que Deus nos confiou, da humildade, da resignação, do amor, do perdão, estes que são os instrumentos, as chaves, né? Podemos dizer assim, as chaves que vão abrir as portas desse reino. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo isso em nós, nós vamos transformando-nos numa grande árvore. E como essa, a parábola do trigo e do joio, onde ele vem nos falando que cada um de nós estamos numa fase de entendimento,
mas é preciso que nós convivamos uns com os outros, porque ele não permite que se tire o joio. Ele diz que o joio tinha que crescer junto com o trigo, para que realmente se pudesse ter a certeza que o trigo é trigo e que o joio é joio. Ou seja, ele veio nos mostrar a importância de vivermos em sociedade. Ela veio nos mostrar a importância de convivermos com os diferentes, porque cada um de nós pensa de uma forma, cada um de nós tem uma visão em determinadas coisas, porque ainda estamos em situações diferentes umas das outras. Então, o conhecimento da verdade que eu tenho, muitas vezes, não é a mesma visão que o outro tem. É preciso que nós convivamos com os diferentes. É a harmonia dentro da diversidade. Como diz Paulo de Tarso, quando ele se refere ao corpo, ele diz que toda parte do corpo é importante para o corpo. Se o olho perguntasse ao ouvido, se eu não sou ouvido, então eu não sou do corpo? Se eu pergunto para minha mão, se a minha mão não é o meu pé, então eu não sou do corpo? Então, Paulo de Tarso veio nos mostrar a importância da diversidade na unidade, porque o corpo é um só, mas as várias partes do corpo devam estar juntas, trabalhando para que o corpo esteja saudável. Se alguma engrenagem não estiver bem, a unidade toda sofre. Então veja, o joio e o trigo veio nos mostrar isso, que nós precisamos conviver uns com os outros. Mas vamos conviver onde? Na nossa família. Ah, mas a minha família, nossa, meu pai é terrível. Olha, minha mãe, não sei. O meu marido, a minha esposa, todo mundo tem defeito para nós. Mas nós nos esquecemos que nós também temos os nossos próprios defeitos, que precisam ser aprimorados. Afinal, eu não sou um mármore, eu não tenho sentimento, eu não preciso trabalhar isso para eu me transformar no mármore formoso. Então é preciso que nós convivamos, porque o alicerce do reino de Deus é o amor. Este é o alicerce. E o reino não vem de uma vez, não vem assim de repente, não. É uma construção. Ou seja, o edifício não fica pronto se nós não começarmos a construir, se não colocarmos aí o tijolo, a argamassa. Pensemos nessa proposta de Jesus nesta noite e que nós realmente possamos caminhar com essa reflexão, buscando a nossa modificação. Uma boa noite a todos, o meu muito obrigado a todos que estão aqui, aos que estão pela internet, não é? Muito obrigado a todos. Então, nós queremos agradecer a todos, né, que estiveram aqui hoje na nossa casa, presencialmente, online, principalmente a Liz, né, pelos conhecimentos que veio nos trazer hoje, as reflexões, porque a mudança que nós precisamos, elas vêm desses pequenos ensinamentos do nosso dia a dia, né? E a palestra já serve para começar o nosso tratamento dos passes, elevar os nossos pensamentos
Então, uma boa noite a todos que estão em casa, que Jesus possa abençoar o seu lar, sua família, e até semana que vem, se Deus quiser.